vamos falar sobre multiplicação de radicais de mesmo índice, certo? Quando eu quero dizer mesmo índice, índice é o númerozinho que vai aqui em cima. No caso da raiz quadrada não tem nada, mas é como se estivesse aqui colocado um 2. Então eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Automaticamente eu posso dizer que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Então vai dar raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Certo? E aqui eu tenho raiz cúbica de 5, e raiz cúbica de 6. Então eu posso dizer que raiz cúbica de 5 vezes 6 é igual a raiz cúbica de 30. Beleza? Pronto. Indo para cá eu tenho mais um exemplo. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 8. Então basta dizer que raiz cúbica de 8 vezes 8, que será igual a raiz cúbica de 8 vezes 8, 64. Raiz cúbica de 64. Será que dá para mim reduzir mais ainda, simplificar? Dá. Por quê? Qual é a raiz cúbica de 64? Raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, raiz cúbica de 64 é 4. Beleza, pessoal? Então agora, certo? Eu vou apagar aqui para ganhar espaço e eu vou colocar agora um exemplo onde nós vamos trabalhar com a propriedade distributiva. Tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, com relação à propriedade distributiva, é aquela que nós falamos, o famoso chuveirinho, Quem está fora multiplica quem está dentro, certo? Só que, no caso de radicais de mesmo índice, nós vamos lembrar de uma coisa. Eu vou multiplicar daqui para cá. Então eu vou dizer raiz de 5 vezes raiz de 2, ou seja, raiz quadrada de 5 multiplicada por raiz quadrada de 2. Então nós vamos ter aqui 5 vezes 2, nós temos aqui então raiz quadrada de 10. O 3 eu não posso multiplicar, então ele vai repetir. Chuveirinho de novo, vou para cá, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Eu poderia já colocar simplificando direto, mas eu vou fazer no passo a passo, tá certo? 5 vezes 5, 25. Então, raiz quadrada de 25. Positivo com negativo. Negativo porque existe um sinal de multiplicação entre eles, correto? Muito cuidado com essa regra. Continuando. 3 raiz de 10 eu vou repetir. E agora eu tenho menos raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. E o menos continua, permanece o sinal. Então, automaticamente, a minha questão está resolvida. Beleza, pessoal? Então, agora, certo? Eu vou fazer para vocês mais um exemplo agora relacionado à divisão de radicais de mesmo índice. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Um exemplo aqui, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Então eu posso dizer que raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que raiz quadrada dividido por raiz quadrada de 5. Que é igual a raiz quadrada de 40 dividido por 5, que é igual a raiz quadrada de 8. E nesse caso, raiz quadrada de 8 ainda dá para simplificar. Quando isso acontece, nós pegamos
um radicando e fazemos uma decomposição. 8 por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então ficou o quê? Raiz quadrada de 8 é igual a 2 ao quadrado vezes 2. Nós aprendemos que quando o expoente do radicando ele é igual ao índice do radical, nós simplificamos e quem está dentro passa para fora. Então ficou 2 raiz quadrada de 2. Então está aí mais um exemplo de divisão de radicais de mesmo índice, certo? Espero que tenham gostado. Tentei fazer da melhor maneira possível, o mais simples possível para ter uma melhor compreensão. Bom pessoal, continuando, nós vamos ainda com os radicais, vamos tratar agora de redução de 2 ou mais radicais ao mesmo índice, certo? Então, estou aqui com dois exemplos. Eu tenho raiz cúbica de 7 ao quadrado e raiz quarta de 6 elevado ao cubo. Bom, é claro que eu não posso fazer isso direto. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que fazer um MMC de 3 e de 4, certo? Então, 3 e 4. Por 2, repete o 3, dá 2. Por 2, repete o 3, dá 1. Por 3, ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então eu sei que o resultado do MMC de 3 e de 4 é 12. Então automaticamente eu agora vou ter uma raiz de índice 12, o radicando permanece, e aí vem a pergunta: que número eu multiplico por 3 para chegar em 12? Só pode ser 4, né pessoal? Então, 4. Ou seja, esse mesmo 4 vai multiplicar aqui o expoente do meu radicando. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Então agora eu tenho raiz de índice 12 de 7 elevado à oitava potência. A mesma coisa vai ser aqui. Aqui eu vou ver raiz de índice 12, que foi o resultado do MMC. Que número agora eu multipliquei com o 4 para chegar em 12? Só pode ser 3, não é isso? Então automaticamente esse mesmo número eu multiplico com o expoente do radicando. Então o radicando eu vou repetir, e 3 vezes 3, 9. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu estou trabalhando aqui agora, eu estou usando a letra A, certo? Porque isso a gente vê nas questões e às vezes o aluno fica meio naquela dúvida. Então, 8, raiz, né, de índice 8, de A elevado à quinta potência, e raiz de índice 6, de A elevado ao cubo. O mesmo processo, nós vamos ter que fazer o MMC. Então, os dois aqui são par, por 2, 8 por 2 dá 4, 6 por 2 dá 3. O continua por 2, 4 dá 2, 3 repete. Por 2 dá 1, repete o 3, que é por 3, que vai dar 1, que vai dar 1. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então agora nós temos uma raiz de índice 24, de A elevado a quem? Ou a quanto? Que número eu multiplico com 8 para dar 24? 3. 8 vezes 3, 24. Então esse 3 vem para cá também. 5 vezes 3, 15. Certo? Da mesma forma, esse outro exemplo. Aqui eu tenho raiz de 6, né? Raiz de índice 6, ela vai ficar agora raiz de índice 24. O radicando permanece o mesmo, e aí eu vou olhar o quê? Que número eu poderia multiplicar com 6 para chegar em 24? 4. Então aqui seria 4, aqui seria 3, né? Vou só colocar que fica mais fácil. Então, esse mesmo 4 vem para cá. Então, 3 vezes 4,
12. Então o resultado nós temos raiz de índice 24 de A elevado a 15 e raiz de índice 24 de A elevado a 12ª potência. Ok, pessoal? Então valeu, espero que tenham entendido, tirado as dúvidas. Quem gostou aí, dá o seu like, certo? Se inscreva no canal para fortalecer. Não esqueçam de compartilhar e ative o sininho para receber as notificações dos próximos, ok? Valeu, pessoal. Valeu, galerinha. Tudo de bom para vocês. Muito